Olá pessoal, tudo bem? Esperando vocês entrarem para começar, para a gente orar e falar um pouco sobre o tema de hoje que é reconciliação. Paz, Sérgio, Paz, Ivana, Deus os abençoe, saudade de vocês. Esperando o pessoal entrar, mas daqui uns 2, 3 minutos a gente já ora e começa. Paz para a senhora Maria de Leusa, tudo bem? Deus abençoe tua vida, temos orado por você, pelos teus filhos, que Deus possa fazer o melhor na tua vida, na vida de toda a família. Paz, pastor Renan, tudo bem? Irmã Cláudia, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que saudade, né? Tá acabando, tá acabando. Logo vamos estar lá no nosso local de reunião. Acho que essa semana já tem uma saída para visitar os moradores de rua. Essa semana acho que a gente já sai. Paz, Jovier. Paz a Carolina, o Jesus, a Ariane, a Gênesis. Paz para toda a família. Como eu estava dizendo, acho que essa semana a gente já sai. Chegam os cobertores, nós vamos sair para levar aí um lanche e um cobertor para os moradores de rua. Agitar um pouquinho, tá difícil ficar em casa. Em nome de Jesus, mas vamos lá. Daqui a pouquinho a gente já começa. Paz, Eulália. Deus abençoe tua vida. Gilberto, Tatá, Gustavo. Paz para minha mãezinha que já está aí também. Te amo. Deus abençoe tua vida. Sempre. Amém? Bom, vamos começar orando? E o pessoal vai entrando, tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pela vida de cada um, pela vida, Senhor Jesus, do Sérgio, da Ivana, da Maria de Leusa e todos os seus filhos, do pastor Renan, da irmã Cláudia, do Jovier e toda a família, da Eulália, do Gilberto, toda a família, da minha mãezinha, de toda a minha família, Senhor. Minha tia, que sempre entra, para a Bel Maria, que daqui a pouco entra também, toda a família da minha norinha, Bia, meu filho que está no Japão. Enfim, Senhor, quero que o Senhor possa abençoar toda a igreja, a Mauri, né? Os presbíteros, todos, Senhor Jesus, o Jefinho, a Amanda, que o Senhor possa ter eles nas suas mãos, guardando, livrando do mal, o seu irmão Robson, que o Senhor possa abençoar a todos, Pai. Nós declaramos o melhor, Senhor Jesus, na vida de cada um, na vida de todos eles, Senhor Jesus, que eles possam ter, Senhor Jesus, cada dia mais, Senhor, da tua sabedoria, do teu conhecimento para ser aplicado na vida, Senhor Jesus, e terem cada dia mais liberdade, Senhor Jesus, sabedoria para viver o melhor que o Senhor tem colocado sobre nós, Senhor. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um, chamado de cada um, que nós possamos fazer, Senhor, da melhor maneira possível. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, engrandecemos o teu santo nome, louvamos o teu santo nome, Senhor Jesus, e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, Senhor. Pedimos que o Senhor possa blindar as nossas vidas, a nossa família, Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Oramos também pela prima Marisa, Senhor Jesus, que estava hoje muito nervosa, eu fiquei sabendo, e que o Senhor possa realmente acalmar a vida dela e ela possa entender, Senhor Jesus, que o Senhor é na vida dela, que o Senhor tem, Senhor Jesus, todo o poder de transformação das nossas vidas e que tudo aquilo que assolou a vida dela nestes dias caia por terra em nome de Jesus e que ela seja livre, liberta, Senhor Jesus, para ter a felicidade, ter a paz que todos nós temos em Cristo Jesus. Então eu abençoo a vida da Marisa agora neste momento e declaro ela livre, Senhor, de todo ataque, Senhor, na vida dela. Nós declaramos ela livre em nome de Jesus, Pai. Nós também oramos pelo Brasil, oramos pela política do Brasil, oramos pelas autoridades do Brasil, declaramos o Brasil um país de paz, um país que respeita a sua Constituição, um país que vai respeitar o seu governo, a sua autoridade e um país que vai cumprir o propósito, Senhor Jesus, de ser o celeiro dos missionários, de ser o celeiro, Senhor, uma grande nação cristã, Senhor. Este é o propósito, o chamado do nosso país. E nós cremos que nada vai derrubar isso. Então nós abençoamos as autoridades, abençoamos, Senhor Jesus, que haja paz. Também, Senhor, pedimos que o Senhor possa tirar, Senhor Jesus, a força do vírus nesse país, que ele caia por terra em nome de Jesus, que acabem as mortes, Senhor, e que tenha mesmo vida e vida em abundância, Pai. E nós declaramos, Senhor Jesus, que a tua glória é com o Brasil, que a tua glória é com a igreja brasileira, que a tua glória é com o povo brasileiro, Senhor, e que nós nos transformemos mesmo, Senhor, numa grande nação, Senhor Jesus, numa nação cristã, numa nação que ama, numa nação que perdoa, Senhor Jesus, numa nação que promove a reconciliação, Senhor. Ah, Senhor, nós sabemos que assim era para ser com Israel, uma nação onde todos olhassem e vissem o Senhor como Deus da nação, da nação deles, Pai. Era para ser realmente uma nação da reconciliação, Senhor. E assim nós oramos pelo Brasil, que nós sejamos a nação de reconciliação, que nós possamos ver outras nações olhar para nós e querer este Deus que nós servimos e somos tão gratos por servir. Então nós te agradecemos e pedimos mesmo, Pai, as tuas bênçãos sobre toda a minha família, sobre todos a nossa igreja, sobre todos aqueles que têm ouvido, Senhor, sobre todos aqueles que pertencem a qualquer igreja, Senhor, e sobre aqueles que ainda precisam ter um encontro contigo, principalmente com esses que ainda precisam ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Que o Senhor possa realmente, Senhor Jesus, estar guardando eles nas tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre o Ministério da Reconciliação. É um ministério muito importante, na verdade, esse é o grande ministério que tem todo crente, todo cristão, de levar todas as pessoas à reconciliação. Todos nós precisamos ter isso em mente, que nós precisamos, ou nós nascemos, ou tivemos uma reconciliação com Deus, e nós precisamos levar as outras pessoas a terem essa reconciliação, né? Então, o que é reconciliação? Reconciliação é o restabelecimento das boas relações com quem com quem se estava brigado, com quem se estava separado por uma rusga, por algum problema, né? Então, o que nós podemos pensar? O que é que nós podemos tirar disso, né? Que outrora, né, muitos de nós estávamos afastados de Deus, porque nós estávamos do nosso modo, vivendo sobre as nossas tradições, sobre aquilo que foi colocado em nós, e aí então nós acabamos tomando os nossos caminhos, as nossas decisões, e nós nos afastamos de Deus. Então, essa ideia de reconciliação é quando nós nos aproximamos novamente de Deus e assumimos o projeto que Deus tem para nós. Então, é muito importante essa reconciliação com Deus. E aí, quando nós espalhamos, né, para tudo, reconciliação com família, com ente querido, né? Às vezes uma pessoa teve um outro casamento e teve uma briga, e tem filhos nesse casamento, e fica uma coisa ruim, porque ela é brigada com o ex-marido ou brigada com a ex-esposa, e não há reconciliação. Então fica uma coisa ruim dentro da família. Né? Aniversário do pai, a mãe não vai, aniversário da mãe, o pai não vem. E os filhos ficam no meio disso. Então, quando há uma reconciliação, mesmo que não haja a volta do casamento, mas há uma volta de amizade, há uma volta onde do respeito, né? Do poder andar junto e os dois, até mesmo que separados,
poderem conduzir esses filhos da melhor maneira possível, que é realmente a grande força do casamento, né? Ou seja, a grande herança, a grande bênção do casamento. E entre nós e Deus é a mesma coisa. Tem que haver uma reconciliação para que nós possamos transmitir, né, o que Deus tem de melhor, o que Ele dá para nós, né, que é o amor, a paz. Então, essa reconciliação com Deus é para que a gente possa realmente é, 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 não guardar só para nós, né? Não temos um Deus como uma propriedade exclusiva nossa, mas temos um Deus que quer se reconciliar com todos. Então, nós temos que levar esse amor, esse entendimento de paz, esse entendimento de perdão para todas as pessoas. E às vezes, a reconciliação que nós não que nós precisamos não é nem com o próximo, às vezes é conosco mesmo. Às vezes nós estamos brigados conosco mesmo e nós nos maltratamos por não nos perdoarmos a nós mesmos em diversas coisas. Então, imagina que loucura. Mas a gente vai tratar disso, né? Então, essa palavra de reconciliação, ou de levar essa paz, levar esse nome, e para ficar bem explícito, né? Que nos reconciliou com Deus foi o Senhor Jesus. Jesus é o grande causador dessa reconciliação. Lembra das boas novas, as boas mensagens, as boas notícias? Qual é a boa notícia? Que Jesus morreu, pagou todas as nossas contas, é isso? Fazendo válido o perdão de Deus na nossa vida e agora nos aproxima através dessa paga, né, de Jesus, nós nos aproximamos de Deus de novo. Então essa é a grande boas novas, né? E nós podemos ver que quando nós vamos falar de Jesus para alguém, parece que se instala ali algo pesado, porque nem sempre, ou na maioria das vezes, e quem prega o evangelho, quem evangeliza, é, 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 percebe que quando se fala de Jesus, se fala de reconciliação, parece que se instala ali um enfrentamento, né? Por que se instala um enfrentamento? Por que parece que algo tá difícil de acontecer nessa conversa de falar de amor, de perdão, de Jesus, né? Por quê? Porque nem sempre a pessoa que está ouvindo ou que está recebendo esse evangelho, ela está aberta para isso. E por que ela não está aberta para isso? Porque geralmente ela tem tradições na vida dela, ela tem outros ensinamentos, ela tem outras culturas, ela tem outras crenças. E ali parece que se trava um comando, né? Um comando de algo que está nela para não querer essa boa nova de Jesus, né? Eu costumo muito brincar que Jesus é a verdade. E parem para pensar um pouquinho, quando nós falamos de verdade, como é difícil da verdade ser aceita. Às vezes você vai para o trabalho e você chega atrasado no trabalho. E aí você vai inventar, você não tem coragem de falar a verdade. Olha, o despertador não tocou, eu não acordei, eu cheguei muito tarde ontem e não consegui levantar. Você nunca vai falar a verdade. Você vai falar que quebrou o ônibus e aí atrasou o outro, ou então furou o pneu do carro, ou então você teve um problema com a bateria, tal. Aí no dia que você chega atrasado porque realmente furou o pneu do carro, você vai dizer, puxa, eu falei que furou o pneu aquele dia, não vou falar que furou o pneu de novo. Você acaba inventando outra história. Por quê? Porque a verdade é difícil de aceitar. E nós sempre queremos contar uma história diferente, porque nem nós, às vezes, acreditamos que alguém vai acreditar na verdade. Então, pode perceber, quando se fala da verdade, é mais difícil de aceitar. Então, por que todo mundo tem uma barreira com Jesus? Porque Jesus é a verdade. E que aspecto que você está falando, pastor, que Jesus é a verdade? Jesus, ele é amor. Jesus, ele é perdão. Jesus é salvação. E para a gente aceitar perdão, aceitar amor, né, no sentido de perdoar, não no sentido de caridade, não no sentido de paixão, essas coisas, mas no sentido de amor, no sentido pleno, né, no sentido de caridade, no sentido de perdão, né, para nós, é o que Jesus representa.
E quando nós falamos de Jesus, nós falamos disso, nós falamos desse amor e desse perdão. Então vejam bem, por que que é tão difícil de se aceitar? Porque nós, quando nós falamos ou representamos esse amor, esse perdão, através de igreja, através de religião, ou através das nossas vidas mesmos, nós somos muito falhos. Nós somos muito falhos. Então, assim, eu sou um pecador. Então, quando eu quero falar desse amor, desse perdão, dessa santidade, dessas coisas, as pessoas olham para mim e dizem: olha, você não está com essa bola toda para falar. Mas ninguém tem essa bola toda para falar, se nós formos levar para esse lado. Só que percebam, podem atacar a igreja, podem atacar a religião, podem atacar pastores, podem atacar qualquer líder religioso, pai de santo, padre, qualquer um. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Mas Jesus não tem o que atacar. Quem é que pode condenar Jesus? Qual foi o erro de Jesus? Onde é que Jesus causou alguma coisa? Errou. Cadê o pecado dele? Cadê a falha dele? Então não tem como atacar Jesus. Jesus é puro. Então, quando nós falamos de Jesus, na verdade as pessoas não querem atacar Jesus, elas querem atacar a gente. Porque quando a gente entra com Jesus, a gente entra com uma luz. E essa luz, ela dissipa, né, as trevas. Ou seja, ela dissipa, ela mostra para a pessoa quem ela é. Quando Jesus chegou na minha vida, ele mostrou quem eu era e continua mostrando até hoje. E até hoje eu vejo que eu preciso mudar muita coisa, preciso melhorar muita coisa. Então, esse Ministério de Reconciliação é realmente essa caminhada, que a gente sai mudando, que nós saímos mudando, tudo precisa melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso, e a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando. Mas quando chega isso para a gente, é como se fosse uma guerra, né? E por que uma guerra? Porque nós estamos sobre um outro comando. E qual outro comando que nós estamos? Tradições familiares, crenças, ideologias, muitas coisas que se opõem àquilo que Jesus vem nos ensinar, que não vale tanto a pena assim. Alguns sobre o comando de idolatria, outros sobre comandos, infelizmente, até de espíritos maus, né? Uns sobre comando de ateísmo, outros até do mundanismo, de promiscuidade. Cada um tem o seu comando lá, escondidinho, que confronta essa verdade, né? Então, nós percebemos que esses comandos, né? Eles respiram o quê? Ameaças, né? Até, né, assim, que eu digo assim, ameaças de mortes. A gente quer esganar com aquele cara que está me pregando evangelho. Mas o que é que esse cara está falando? Quem é? Isso não existe. Que tal de graça é essa? Que tal de amor é isso? Né? As pessoas ficam realmente perturbadas com esse ministério da reconciliação, né? Então, o que existe aí? Uma rebelião muito forte, uma rebelião forte demais. Mas, na verdade, essa pessoa que está recebendo o evangelho, está irritada, não quer ouvir, não quer entender essa palavra, ela não te odeia. Ela não odeia quem está falando do evangelho, nem quer matar quem está falando do evangelho, né? Mas sim as tradições que estão nela, a crença que está nela, a religião que está nela, é o que não quer aceitar aquele ministério da reconciliação, que não quer aceitar aquele evangelho das boas novas. Ontem eu saí para passear com meu cachorro, Caiuna, e eu saí 3 horas, acho que da tarde. Voltei, era umas 6 horas. Até a pastora Silvia perguntou: "Ô, onde você ficou?" E eu disse: olha, eu encontrei um casal. Eu passei em frente a um lugar e tinha um casal ali tomando uma cervejinha junto com o dono do estabelecimento, que é uma autoelétrica, e ele estava ali. E eu conheço o dono dali desde que nasci, acho que ele me conhece desde os 4 anos. E eu parei ali para conversar com ele, comecei a conversar com o casal e a gente conversou durante um tempo e conversamos sobre muitas coisas, né? São 3 horas, mas aí de repente ele me apresenta a crença dele. E aí ele tira lá uma medalha dizendo que era devoto, algo assim, algo assim. E aí eu pude apresentar Jesus para ele. E aí então eu falo de Jesus para ele, eu falo, né? Começo lá no judaísmo e venho, né? Para apresentar o Jesus que nos liberta de tudo.
O Jesus que nos dá a liberdade, o Jesus que nos deixa livre. Então, por que que eu apresentei todas essas coisas para ele, né? Porque ele disse para mim, olha, eu tenho aqui uma crença nessa aqui, mas eu sei que Jesus é que morreu na cruz por mim, eu conheço, sei quem é Deus, eu sei que né, ela é só uma, mas eu sou devoto dela, tal, né? E eu tinha falado da liberdade. Eu falei assim: olha, do mesmo modo que a gente não precisa ir lá no templo de Jerusalém agora, nem subir no monte de Siloé, a gente não precisa de templo, a gente precisa de Jesus. Se nós temos Jesus, onde nós estivermos, nós temos acesso a Deus. Ou seja, eu sou livre agora. Então, se Jesus me fez livre assim, se Jesus me deu essa liberdade de ter essa reconciliação com Deus, aonde quer que eu esteja, eu tenho acesso a Deus, eu falo com Deus, eu carrego Deus dentro aqui. Ou seja, eu não preciso ir domingo na igreja. Até brinquei com ele, já parou para pensar? Eu tivesse hoje passando aqui com uma Bíblia debaixo do braço, e aí alguém, você me perguntasse, onde você está indo? Eu diria, eu estou indo na igreja, lá no templo, na igreja, me encontrar com Deus. Um cristão falar isso é um absurdo. Todos nós falamos, mas é absurdo. Por quê? Porque eu não preciso ir lá para encontrar com Deus. Eu posso ir lá e me encontrar com os meus irmãos. Eu posso ir lá numa casa de oração para juntar com os meus irmãos e juntos adorarmos a Deus. Mas encontrar com Deus, não. Por quê? Porque Deus já vive dentro de mim. Deus habita dentro de mim. Então eu vou à casa de oração para orar junto com os meus irmãos. Eu vou à casa de oração para aprender da palavra de Deus. Eu vou à casa de oração para até se reunir com os irmãos e tentar resolver algum problema, ajudar um, ajudar o outro. Então, essa é a função da casa de Deus hoje, daquelas paredes. A função é ensinar o evangelho correto e verdadeiro para você, juntar ali uma comunhão de irmãos, a gente adorar a Deus. Também louvar a Deus, que é muito bom, é muito gostoso, é muito importante, mas é errado dizer que eu vou lá me encontrar com Deus. Não, eu vou lá me encontrar com os meus irmãos e cultuar a Deus. Aí sim, pode ser, a gente pode prestar um culto lá diferente de voz, de ação, de instrumento, né, para Deus. Mas eu tenho que ter Deus no meu coração, ele tem que habitar dentro de mim. Então percebam, essa é a liberdade. É aí que eu estava dizendo para ele. Porque ele disse para mim, não, isso aqui não importa nada, tal, mas é a minha tradição, aí é onde eu queria que ele chegasse. Meu pai foi, minha mãe foi, eles deram isso para mim, né? Então é isso que é o Ministério da Reconciliação. Às vezes, para nós termos uma reconciliação pura com Deus, nós vamos ter que quebrar tradições, tradições familiares. Nós vamos ter que nos despender de tantas coisas. Ah, mas meu avô fazia, meu pai fazia, por que que eu não vou fazer? E aí então eu disse para ele, olha, eu não falei de liberdade para você, você não gostou do jeito que eu sou cristão? Ele falou, adorei o seu modo de falar de Jesus, adorei o seu modo de ver, eu não tinha feito essa leitura ainda, né? Eu falei assim, então, mas você não quer essa liberdade também? Para que você precisa se prender a alguma coisa? Não que isso vai influir na tua vida de ser um cristão, porque daqui a pouco você mesmo por si só já vai entender. Mas ele disse, mas essa tradição, eu falei, então, só que essa tradição vai passar para os seus filhos. E ele tem 5 filhos lindos, coisa mais linda do mundo. Então, o que eu disse, ó, você vai jogar um peso nos teus 5 filhos, você vai passar a continuar essa tradição aí. Quando você poderia quebrar isso agora e ser livre. Dizer, não, Jesus morreu para me salvar. Eu não preciso de mais nada, a não ser crer em Jesus e ter acesso ao Pai. Eu estou reconciliado com Deus. Estou reconciliado, eu posso falar com Deus a qualquer momento e não preciso de nada. Não preciso de paredes, eu não preciso de nada. Pastor, mas como assim não está precisando de nada? Eu não preciso nem de pastor? Olha, você pode ter alguém para te apontar o caminho. Alguém para te ensinar a palavra ainda, alguém que já tenha mais experiência, mais tempo, mais intimidade com Deus, para te apontar o caminho, mas é só o que ele vai fazer na tua vida. Um pastor, o que ele vai fazer na tua vida é só apontar o caminho, ele só vai poder apontar Jesus, mas jamais ele vai se pôr entre Jesus e você. Ele vai apontar o caminho é Jesus, ele vai apontar o caminho, e você tem que entrar no caminho. Você entra no caminho. A partir do momento que você entrou no caminho, você está ligado em Deus, você está em Deus, você está no caminho de Deus. Então, quando a gente diz, olha, você não precisa de nada, você precisa só aceitar Jesus. Então, a reconciliação, o ministério da reconciliação, é nós aceitarmos o amor, aceitarmos o perdão de Deus e aceitarmos as boas novas, aceitar o que a palavra de Deus
nos traz, né? Então, olha o que diz em João 12, de 46 a 50. Diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou uma luz. Eu sou uma luz. Quando você crê em mim, quando você me aceita, acende essa luz. E aí você vai perceber de quanto você foi manipulado na sua vida por crenças, tradições, religiões, quantas coisas que te prenderam, dizendo que era um caminho que te levava a Deus, e na verdade te manipulava. Queridos, e isso é em todas as religiões. Ontem eu comentei com esse novo amigo que eu conheci, que eu disse para ele, olha, eu tive que quebrar as tradições. Eu nasci com acho que 1, 2 semanas de vida, não sei, eu já fui apresentado numa igreja. Então, praticamente, né, eu nasci na maternidade, mas praticamente eu nasci na igreja. Então, e eu fui ensinado um monte de coisas, eu aprendi um monte de religiosidade, igreja pentecostal, eu aprendi um monte de coisa que hoje estão quebrados na minha vida. Tudo aquilo que era religiosidade, que era religião, que era importante para homens, foi quebrado. Eu tive que romper com isso. Então, tradições familiares, tá, a gente tem que romper. Pode ser cristão, pode ser crente, pode ser pentecostal, neopentecostal, pode ser um tradicional, pode ser o que for. Para ter a verdadeira liberdade, essa reconciliação com Deus, nós precisamos quebrar as tradições religiosas também. Então, isso é para todas as religiões e hoje eu diria que principalmente para a nossa, para a religião evangélica também. Nós precisamos quebrar muita coisa que nós não tínhamos entendimento e hoje nós temos entendimento. E aí, quando nós entramos nessa reconciliação com Deus, nós vemos quanta liberdade nós temos. E é exatamente isso que ele está dizendo. Eu acendi a luz para vocês. E aí ele continua dizendo assim, ó, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, olha que lindo isso. Olha o que Jesus diz, olha o que Jesus é, a liberdade, a paz, o perdão. Olha o que ele diz, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Entendeu o teu chamado? O teu chamado não é para julgar. O teu chamado é para salvar. O Ministério da Reconciliação não é para julgar as pessoas, acusar as pessoas. Você é isso, você é aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Não. O Ministério da Reconciliação é para amar as pessoas. É para salvar as pessoas. Dizendo, olha, sabe, outro dia, uma vez eu conversei com uma pessoa que eu amo muito, respeito muito. Ela é uma espírita, eu sou espírita. E eu fiquei das 7 da noite até meia-noite conversando com ela. E ela é alto grau lá, tal. Mas não teve uma discussão, não teve uma rusga. Por quê? Porque eu amei, amo ela de todo o coração e quero ver ela realmente nos caminhos do Senhor. Livre, livre daquelas conversas com entidades, com aquelas coisas todas, né? Eu quero ver ela realmente cheia do Espírito Santo de Deus. E olha, você ficar 5 horas conversando, né? Mas como é que você conseguiu? Porque eu não dei minha opinião em momento nenhum. Eu só disse, quando ele dizia, me explica isso, ele falava. E aí eu dizia, olha, mas a Bíblia diz assim. Ah, mas a Bíblia diz assim. E às vezes ele falava, eu não confio na Bíblia. Não, tudo bem, mas a Bíblia diz assim. Entendeu? Então imagina, ficou 5 horas lá e eu só não orei porque, no final, porque não dava. Mas então o que eu quero dizer? Aquele que ouve, né? Porque é esse versículo aqui. Aquele que ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar o mundo. Mas o que é que eu tenho que acreditar? Não sou eu que vou convencer ninguém, mas eu tenho que crer na palavra. Lembra? A palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. Então, quando você lança a palavra, ela vai ficar ali naquele coração. E à noite o Espírito Santo acorda e põe aquela pessoa para pensar. Então não julgue, não acuse. Só diz o que a Bíblia fala. Só mostra o que a Bíblia diz. E aquela palavra vai ficar ali, ó, remexendo, mexendo, mexendo naquela pessoa,
até fazer o efeito que tem que fazer. Mas a gente precisa entender que não é por força, não é por violência, que o Ministério da Reconciliação é por amor. E a gente precisa só falar da palavra de Deus, né? E ele começa ainda, olha, dizendo ainda, olha, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Por que ele está dizendo isso, né? A palavra que tenho pregado é essa, o há de julgar no último dia. Porque ele está dizendo, olha, eu estou te dando palavra de liberdade, estou te dando palavra de amor, estou te dando palavra de paz. Agora, se você escolher um caminho diferente desse, de viver por paz, amor, essa liberdade, você mesmo acaba se julgando. As outras pessoas acabam te julgando também. E essa palavra de liberdade é aquela que quando você dizer, puxa, mas eu não sabia. Mas não, é essa palavra aqui, ó, que você não quis. É o amor, é o perdão, a liberdade que só Jesus dá. É isso aqui. A própria palavra vai dizer, olha, se você viveu bem ou se você não viveu bem. É isso que ele está dizendo. Então ele diz assim, ó, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E aí ele diz, ó, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então ele está dizendo, eu estou te dando algo para que você possa entender e viver eternamente. Ou seja, só vai querer viver eternamente quem tem paz, quem tem alegria, quem ama, quem sabe perdoar, quem respeita. Essas são as qualidades de quem vai viver feliz. Porque uma pessoa rancorosa, cheia de amargura, que deseja o mal, chega uma hora ela se cansa tanto de tudo isso que ela mesma já não quer mais viver. Então ele está dizendo: o meu mandamento é vida eterna. As palavras que eu digo, as palavras que eu falo, é para te transformar em pessoas felizes, para te deixar pessoas, fazer você uma pessoa muito feliz. Então ele diz, né, ele termina, portanto, o que eu falo, falo como Pai, eu falo como Deus me tem dito. Né? Então, perceba, o Ministério de Reconciliação é algo para transformar a sua vida, é algo para te fazer feliz, é algo para te dar paz. Né? Mas muitas dessas, né, batalhas, agora voltando, quando nós evangelizamos, quando nós falamos para algumas pessoas, até para os nossos parentes, pais, filhos, irmãos, às vezes essas batalhas são travadas dentro, eu digo batalha no bom sentido, tá? Essa batalha de você querer ver as pessoas felizes, as pessoas mudadas, transformadas, né? Então, essas batalhas que nós temos em nossas vidas, por nossos filhos, familiares, amigos, ou até conhecidos, né? Às vezes nos vai trazer sofrimentos, alguma coisinha que não pega bem, que não pega legal, e a gente se altera, tal, né? Mas a gente precisa ter em mente uma coisa, queridos, que por mais que você se entristeça, né? Que tipo de sofrimento? Vamos lá. Às vezes você está tão bem com Deus, aí você chega na casa de um filho. Aí você vê, puxa, meu filho ainda não entendeu a reconciliação com Deus. Ou minha filha ainda não entendeu a reconciliação com Deus. Então isso me deixa triste. Ou a certa atitude dela, aquilo, eu vi uma coisa lá que eu não gostei. Olha, ela não mudou aquilo ainda. Então, esse tipo de sofrimento, você queria que tivesse tudo bem, que eles já tivessem reconciliado com Deus, que eles estivessem felizes e tal. Aí você vê lá, presencia uma briga entre o casal, presencia um outro problema, um maltrato de um filho do neto com o teu filho, da neta com tua filha. Então, algo que te traz sofrimento. Só que, olha, sabia que é um privilégio ser usado nessa batalha e que se Deus te colocou nessa batalha, é porque Ele restaurou a sua vida e te tem por fiel. Então, se você está na sua casa, batalhando pelos teus filhos, batalhando pela tua família, batalhando por amigos no trabalho, é porque Deus restaurou a sua vida e te tem por fiel. Ou seja, lembrar que antes lá no mundo, antes de nós termos essa reconciliação, nós éramos assim, assassinos de almas. Por quê? Porque quando a gente chegava num lugar e tinha uma confusão, a gente partia para confusão também e piorava a situação ainda.
Não tínhamos palavras sábias, não tínhamos palavras reconciliadoras. Então a gente chegava num lugar de confusão e criava outra confusão. Nós éramos assassinos de almas, mas hoje não. Hoje, quando nós estamos restaurados, reconciliados e Deus nos tem por fiel, nós chegamos num lugar e temos palavras de amor, palavras de perdão. Antes, nós também assassinávamos almas como? Cometendo todos os tipos de pecado. Nós piorávamos as coisas. Agora, hoje, reconciliados, nós estamos restaurados por Jesus, né? Então, sendo tido como fiéis e usados agora para a salvação de muitos. Então, esse é o teu chamado. Ah, eu não sei qual é o meu chamado. O teu chamado é para o ministério da reconciliação, para salvar pessoas, para mudar a história de pessoas. Você tem essa característica agora de abençoar vidas, de lutar por pessoas. Ah, mas o meu filho, teu filho vai ser feliz. Basta a reconciliação chegar lá. Você pode levar essa reconciliação. Ah, o meu amigo lá distante, teu amigo vai ser alcançado por essa reconciliação. Você pode, né? Então, mais ou menos para a gente entender o que nós éramos, o que nós nos transformamos, a gente pode ver um testemunho de Paulo. Paulo, em 1 Timóteo 1, de 12 a 15, diz assim: olha o que Paulo diz. Diz: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha, ele agradece, dizendo: Olha, só Cristo é que me conforta, porque ele me botou numa batalha pesada, mas ele me tem por fiel e apto a batalhar isso, né? No outro versículo ele diz assim: A mim, olha o que ele diz: A mim, que dantes fui blasfemo, né? Blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E isso conta muito para nós. Né? Ele está dizendo: olha, eu blasfemava, eu perseguia as pessoas, injurioso, eu falava mentiras, eu jurava falsamente. Só que acredite, através desse ministério da reconciliação, agora eu tenho misericórdia, eu alcancei a misericórdia de Deus na minha vida. E olha, confesso, se eu soubesse todo o mal que eu estava fazendo, eu não tinha feito, eu fiz na ignorância e na incredulidade. E aí ele continua dizendo: e a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo: hoje eu entendo que isso que eu recebi do Senhor, essa fé que eu tenho, esse amor que eu tenho, a vontade de mudar o meio que eu vivo, que eu tenho, de mudar a vida dos filhos, dos pais, dos amigos, dos irmãos, essa vontade que eu tenho, que não apaga essa chama, que não apaga no meu coração hoje, vem do Senhor. Ela vem do Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então lembra lá quando eu disse? As pessoas não querem atacar Jesus, na verdade. Elas querem atacar a gente, querem atacar, mas não porque elas querem, é porque aquela tradição, aquela coisa que está sendo rebatida na vida dela, cria um ânimo nela, né, uma animosidade nela, que ela só tem a nós para atacar. Porque pode me atacar? Lógico que pode me atacar. Porque eu tenho pecado, eu tenho falhas, eu tenho defeito, como qualquer um tem. Mas é isso que eu digo: quando você apresenta Jesus, todo mundo toma um baque, porque não tem como atacar Jesus. Não tem o que falar de Jesus. Como é que você vai falar alguém que diz: eu dei a vida por você, eu amo você, quero mudar a tua história, mudar a tua vida? Ah, mas eu sou isso, 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 Jesus. Ele diz: não importa. Lembra quando ele abraça a mulher adúltera? Ele já diz aí: onde estão os seus acusadores? Não vejo mais nenhum. E é isso que ele espera da gente, é isso que ele quer de nós. E aí Paulo diz: olha, eu encontrei com esse Jesus que é, meu Deus, eu nem sabia. Se eu soubesse quem ele era, o que ele era, eu não tinha feito toda aquela bobagem que eu fiz.
Mas ele diz, esse Jesus, ele vem para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E quando nós nos colocamos como um principal pecador, nós passamos a amar mais as pessoas. Quando nós nos colocamos como santos, como o santarrão, como um pastor que não tem defeito, um pastor que não tem erro, a gente não suporta ninguém. Esse pecador, aquele faz isso, aquele faz isso. Mas quando nós nos colocamos no nosso lugar, que é de principal pecador, quando nós entendemos esse amor e essa misericórdia na nossa vida, fica fácil da gente perdoar as pessoas e andar e conviver com as outras pessoas. Então, Paulo se coloca como um pecador, sim, mas um pecador sendo restaurado e usado para salvar vidas, não mais destruir. Às vezes, quando nós somos santos demais e apontamos os dedos para as pessoas, nós destruímos. Mas quando nós nos colocamos de pecador restaurado, então nós somos usados para salvar pessoas, levar as boas novas, né? E Paulo nos dá a ideia do que nós enfrentamos aí fora. Ele diz, ó, o Deus desse século cegou o entendimento e eles estão incrédulos por isso. Então é aquilo que eu falei, quando você chega com Jesus, tem um monte de tradição, tem um monte de coisa. Então eles foram cegados, eles não conseguem entender esse amor, essa reconciliação. Isso está em 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Se vocês quiserem abrir, é 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não, vamos lá, resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, as tradições familiares, a nossa religiosidade, e seja ela em todas as esferas do cristianismo, adventista, batista, pentecostal, né, pentecostal, pode ser presbiteriano, pode ser católico, pode ser o que for. Essas tradições nos deixam cegos, cegos até para entender esse amor de Deus, né? Para que a luz do evangelho, das boas novas, que é a imagem de Deus, e que é a imagem de Deus? Pastor, qual é a imagem de Deus? É Jesus. A única imagem de Deus que nós conhecemos é Jesus. Aquela imagem. Quando ele diz lá, olha, nós somos formados à imagem e semelhança, essa é a imagem e semelhança de Jesus que Deus espera da gente. Eu criei vocês para serem isso, essa imagem e semelhança de Jesus. Então imagina, se você foi criado para ser a imagem e semelhança de Jesus, como é que você pode desejar o mal para alguém? Como é que você pode odiar alguém? Como é que você pode querer maltratar alguém? Como é que você pode escravizar alguém? Como é que você pode pisar em alguém? Como é que você pode enganar alguém? Como é que você pode roubar alguém? Como é que você pode manipular alguém? Tá entendendo? A imagem e semelhança. Quando Jesus vem, ele vem para se revelar essa imagem e semelhança que Deus, de Deus. E essa imagem e semelhança é aquela que a gente não sabia desde a fundação do mundo, do início do mundo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas que Deus é esse? Lembra o Deus do Velho Testamento? Ou o Deus que todas as nações conheciam? Era um Deus bravo ou um Deus alegre? O Deus está bravo, dava colheita, chuva, e Deus estava. O Deus bravo não dava colheita, não dava chuva, e Deus estivesse contente, dava colheita e chuva. Então era um Deus de bom humor, um Deus de mau humor. Então a gente não tinha a mínima ideia do que era Deus. E hoje nós temos a ideia do que é Deus. Ele é maior que tudo, maior que muita coisa. Mas nós temos uma ideia agora, porque ele foi revelado para a gente, que é o quê? Essa imagem, a glória de Cristo, a imagem das boas novas, né? Então, olha que ele continua dizendo, ó, por que não nos pregamos a nós mesmos? Porque não nos pregamos a nós mesmos, né? Mas a Cristo Jesus, ou seja, eu não falo de mim, eu falo de Jesus.
Porque eu tenho muito defeito, eu tenho muito problema. Mas então, o que que eu digo? Eu digo, olha, eu estou sendo mudado por essa glória. Eu estou sendo mudado por essa imagem de Jesus na minha vida. Então eu falo de Jesus, eu não falo de mim. Eu não posso dizer para você, vem aqui que eu vou pôr a mão na tua cabeça e tudo vai se resolver na sua vida. Ou vai lá na igreja que nós temos lá alugado, lá, vai na igreja que lá você vai encontrar Jesus, lá você vai ser liberto, lá você vai ser feliz, lá você vai ser aquilo. Não, não. Você só vai ser feliz, liberto, ter reconciliação com Deus quando você entrar no caminho, quando você entrar através de Jesus, quando você aceitar Jesus. Não importa do lugar do país que você esteja. Se você estiver ouvindo através da internet na Antártida e você disser, Senhor, eu quero o Senhor hoje na minha vida, eu te aceito como meu Salvador, você está no caminho. Acessa aí a Bíblia, começa a ler a Bíblia e Deus começa a falar com você e você está no caminho. Então nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o quê? Por amor, amor de Jesus, né? Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandece em nossos corações. Deus resplandece em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, por isso que eu estou dizendo, o ministério da reconciliação é Jesus. Essa face, né? Essa iluminação da glória de Deus, ela está estampada na face de Jesus. Quando você olha para Jesus, quando você pega lá o livro de João, tem 7 grandes milagres. E os 7 grandes milagres, você vai ver que ele é representação de outros 7 grandes milagres que tinham acontecido no Velho Testamento. Por quê? Porque Jesus prova ali que é Deus. Ele prova, olha, a mesma coisa que Deus fez no Velho Testamento, eu estou fazendo aqui. E João trata desse amor e desses milagres para dar uma imagem para você de que, olha, é a imagem que nós temos que ter de Deus. É a imagem que nós precisamos resplandecer de Deus. É o nosso chamado, é o ministério da reconciliação. É aquilo que nós temos que viver e transportar ou transferir para outras pessoas, né? Mas às vezes nós desistimos, não queremos mais insistir nessa batalha que nós temos aí com filhos, com netos, né? Com pessoas que estão nessas condições. E aqui vai um aviso: nós temos que pregar Jesus, Jesus. Nós temos que pregar isso que eu estou dizendo, esse perdão, esse amor, os fatos de Jesus ali, por que que ele fazia aquilo. Lembra, quando havia um milagre através de Jesus, você continua lendo, vai ter muita salvação. E hoje, nós temos que pregar esse Jesus, nós temos que voltar a falar de Jesus. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que falar desse amor. Nós temos que entender quantas pessoas estão se sentindo desprezadas, se sentindo humilhadas, quantas pessoas estão se sentindo só, quando elas podiam estar ali com a presença de Deus na vida delas, e aguentando mais um pouquinho a saudade, aguentando mais alguma coisa. Então, o ministério da reconciliação é pregar o Senhor Jesus, é pregar Jesus. Decora os 4 evangelhos, né? Decora Mateus, Marcos, Lucas, João. Você que está iniciando no evangelho, mergulha nesses 4 livros. Conheça quem é Jesus. Veja como ele agia, o que ele fazia, como ele amava. Você vai encontrar ele bravo só contra a religião, contra religiosos, contra pecador não. Mas por que que ele ficava bravo com religiosos? Por causa da hipocrisia, porque pregavam coisa que não viviam. E hoje é a mesma coisa. Então nós temos que pregar Jesus, Jesus. Temos que parar de se preocupar com sinais. Temos que parar de correr atrás de dinheiro. Estou dizendo para os pastores agora, líderes. E nós também, como irmãos, parar de correr atrás de promessas milagrosas, de palavras que nos foram faladas, e agora eu estou vivendo em função de uma promessa que eu nem sei se veio de homem, se veio de Deus. Nós precisamos pregar Jesus. Porque nós acabamos de ler que essa luz é a que dissipa as trevas. E é ela que traz à luz um pecador arrependido e restaurado. É essa luz, é Jesus.
E quando ele é restaurado, aí sim nasce mais um guerreiro de Jesus. E nós já estamos fartos de pessoas que querem coisas só para si só. Um evangelho preocupado com o seu próprio umbigo. Um evangelho do que eu sou poderoso, que Jesus é na minha vida. E se você der as coisas para mim, então Jesus te abençoa. Sabe? Eu sou homem de Deus e você paga porque eu sou homem de Deus. Não. Dá tua vida para Jesus. Então, Deus busca os verdadeiros adoradores. Deus busca Paulos. Quantos não oram assim? Deus, eu quero ser como Paulo, né? Porque ele vê toda o que Paulo fez, tudo aquilo que Paulo produziu, tudo aquilo que Paulo passou, suportou, mas hoje é bonito na história, né? Hoje é bonito, você conhece, né? Mas o final de Paulo é triste também, hein? Põe lá a cabecinha lá e tem a cabeça cortada fora. Então, eu quero ser como Paulo. Você quer ser como Paulo? Eu te dou um caminho. Atos 9,16. Sabe o que está ali? Sabe o que Deus fala sobre Paulo? Diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Tá? Pensar bem para dizer agora, fazer uma oração, eu quero ser como Paulo. Deus vai dizer: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo já estava na graça, porque Deus, ou porque Jesus já havia ressuscitado. Percebam, já estava na graça, na época da graça, porque Jesus já havia ressuscitado, né? Então, na verdade, quando a gente vai estudar a história de Paulo, a gente percebe que ele era um homem que a ideia dele, ou a ideologia dele, era acabar com a raça dos cristãos. Ele era acabar com a raça do nome de Jesus. Ele não queria o nome de Jesus. Paulo, ele queria ser conhecido como um homem que destruiu os cristãos, que destruiu o nome de Jesus. Ele queria acabar com as boas novas, queria acabar com o evangelho. Ele tinha ódio desse nome. Então, quando ele encontrava um cristão, né, ou esse cristão blasfemava e negava ao Senhor Jesus, negava o caminho, ou então morria. Esse era o Paulo do começo da história, né? Esse era o que queria destruir. Mas o que nós acabamos de ler é que onde havia todo esse ódio aí, onde havia toda essa mágoa, essa vontade de destruir, né, superabundou o amor na vida de Paulo. Então percebam, quando a gente vai pregar para alguém e aí há alguma coisa, você tem que entender que onde superabundou o ódio na vida de Paulo, vai superabundar o amor de Deus agora. Então, na vida daquele ente querido, na vida daquele familiar, daquele amigo, seja de quem for, onde houve uma palavra de reprovação porque você falou de Jesus, não desiste. Porque o mesmo Deus e a mesma palavra é eficaz para fazer superabundar ali também o quê? O amor. E é assim que vai acontecer. Né? Em 1 Timóteo 1,14 diz assim, ó, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Então, esse ministério da reconciliação pode demorar um pouco, pode te trazer algum sofrimento, pode te trazer alguma despesa, algo, mas o resultado vai ser esse. Creia que o resultado vai ser esse. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que é em Cristo Jesus. Agora, lá em Coríntios 2, 4, 6, sabe, diz assim, porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Então, se funcionou o evangelho para você, se funcionou na sua vida, se transformou, mudou a sua vida, vai mudar dos seus entes queridos também. Né? Então, ó, resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo, então, nos ensina o quê? Que Deus disse, haja luz na vida de Paulo. E quando isso aconteceu, nada e ninguém pôde parar isso. Foi como lá na criação do universo, haja luz, houve luz. Quando Jesus olhou para a sua vida e disse, haja luz na sua vida, você aceitou o Senhor Jesus.
Você se transformou nessa bênção que você é hoje, porque Deus disse: haja luz na sua vida. E Ele vai dizer isso na vida dos teus parentes, na vida dos teus filhos, na vida dos teus amigos. E nós já dissemos hoje, agora em oração, nós podemos dizer: vai haver luz na vida dos meus filhos, vai haver luz na vida dos meus amigos, haja luz na vida dos meus conhecidos, haja luz na vida daqueles que trabalham comigo, haja luz na vida das autoridades do Brasil. É como criação do universo, quando diz haja luz, tudo se transforma, tudo se coloca em ordem. Percebam que foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele passa daquele que queria destruir para aqueles que fez uma das maiores obras no Evangelho. Inclusive essa obra que chega até nós hoje, que nós estamos aqui lendo. Né? Então, se nós olharmos o Novo Testamento, existe muito pouco se nós tirarmos as cartas de Paulo. Se nós tirarmos as viagens de Paulo, nós, aqui, os milhões de gentios que nos convertemos, por aquilo que aconteceu com esse homem, né, e que ainda desperta a admiração de muitos por sua bravura, né, e o amor ao Senhor Jesus, notamos que a Bíblia nos diz, através de Lucas, em Atos 9, que é o escritor de Atos, Lucas, ele nos diz que Jesus diz que Paulo foi um instrumento escolhido. Lá em Atos 9, 13 a 15, olha só. Jesus falando sobre Paulo agora, lembra? Vou mostrar o quanto ele tem que sofrer por meu nome. Mas olha o que ele diz também, ó. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Aí o Senhor vai responder para Ananias. Né? Sabe quando alguém diz, não prega para aquele não, porque aquele faz isso, 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 isso. Não perde teu tempo com esse não, porque esse faz isso, isso, isso. Nem vai lá, porque aquele cara é assim, 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 assim. É isso que Ananias está dizendo. Mas olha o que Jesus responde para a gente e responde para Ananias. Diz assim, vá. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha que coisa linda. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Portanto, se alguém diz não vá aqui, não vá ali, não faça isso, não faça aquilo, eu quero dizer isso na tua vida. Vá, porque você é um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor Jesus perante os gentios, os reis e também perante o povo de Israel. Vá, pregue o evangelho, leve o ministério da reconciliação. Lute por sua família. Lute por seus filhos. Lute pelos seus pais. Lute pelos seus amigos, conhecidos. Lute pelo seu povo. Lute. Vá. Sabe, é muito triste isso hoje, mas era para ser alegria, mas é triste. Hoje existe por volta de 10 mil apóstolos no Brasil. 10 mil apóstolos no Brasil. Que viram se envergonhar de ser chamados assim. Com toda a tecnologia, com toda a mídia, transporte. Hoje nós precisaríamos só de um Paulo de Tarso novamente para fazer a diferença no Brasil. Só de um. Pastor, mas por que não temos isso? Simples. Porque os homens ou o povo de Deus, pelo menos os que se chamam assim, não querem mais olhar e obedecerem a Jesus. Eles querem as suas vidas e os seus planos. Eles não querem obedecer à palavra de Deus. Eles querem fazer de conta que obedecem. Eles querem fazer de conta que estão ali pelo Senhor. Mas a maioria absoluta, infelizmente, está ali pelo seu próprio umbigo, pela sua própria vontade. E se isso não trazer nenhum retorno, eles encerram as coisas e vão fazer outras coisas. Pense um pouco no que Paulo diz em 1 Coríntios 15, de 3 a 10. Diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
que eu recebi, eu estou dando para vocês. É o que ele está dizendo. Cristo morreu por nossos pecados. É isso que eu estou entregando para vocês. Aí ele continua. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, né, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, das quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Já tinham se perdido, já tinham morrido, até o encontro de Paulo. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu. Então não é uma visão que Paulo teve. Quando Paulo se encontra com o Senhor Jesus, é uma aparição. Jesus apareceu para ele mesmo. Não é uma visão, uma aparição. Ele apareceu para mim. Aí é Paulo contando. Né? Então ele diz assim: me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mais ou menos isso que eu estou tentando dizer para vocês. Se for por dignidade, nem nós merecíamos falar da palavra de Deus. Se for por merecimento, nem nós estávamos aptos a levar essas boas novas. Mas nós levamos essas boas novas porque nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos de Jesus. E aquilo que funcionou na minha vida, a gente quer que funcione na vida de vocês também. Então não é por mim que eu falo, mas eu falo por Cristo, eu falo de Cristo, eu falo de Jesus. Nós temos que apresentar Jesus e falar de Jesus pelo que ele é. Não pelo que nós somos, mas pelo que ele é. E aí então Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, pobre pecador. E a sua graça para comigo não foi vã, mesmo sendo esse pecador, a graça dele foi suficiente para me fazer algo bom, me transformar em algo bom. Não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está dizendo, olha, eu rodei mais, até porque ele viveu mais que aqueles também. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, olha o Ministério da Reconciliação. Deus chamando, dizendo, olha, você precisa trabalhar. Você precisa levar essa mensagem. Eu não sou propriedade exclusiva sua. Eu tenho que ser dado a todas as pessoas. Levado a todas as pessoas. Então, Paulo ele nos ensina o quê? Que nós precisamos dessa graça de Deus. A graça de Deus que está comigo, quando ele diz isso, para produzir algo de bom. Que é só por essa graça que nós podemos trabalhar e produzir algo. Então, quando eu digo para vocês, olha, eu sou um pecador, então, se você é um pecador, o que é que você está falando de Jesus? É pela essa graça. Essa graça que alcançou minha vida e transforma a minha vida dia a dia, é o que me possibilita e me dá forças para falar desse amor, para falar dessa coisa que é tão gloriosa, esse ministério da reconciliação, essa reconciliação que eu tenho com Deus hoje. E é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer para a sua família. Trazer paz, trazer alegria, trazer essa reconciliação, essa luz que acende e coloca as coisas tudo em ordem. Então, quando ele diz, olha, essa graça, né, que está comigo, e que é através dessa graça que eu e você pode produzir algo, é aqui que nós pegamos o pulo do gato nessa história toda. Paulo diz o seguinte, né? Graça maravilhosa. É a graça maravilhosa que nos possibilita o ministério da reconciliação. Aliás, tudo que sabemos sobre essa graça depois de Jesus é até graças ao próprio Paulo. Quando nós lemos sobre essa graça, né, que Paulo recebe, nós precisamos que ele não reteve ela só para si. Pelo contrário, ele sai distribuindo a todos. A todo momento ele confessava que tudo que acontecia, né, com ele, acontecia, era em virtude da graça que ele recebeu através da cruz de Cristo. E a gente tem vergonha até de falar disso. Olha, a graça que veio sobre a minha vida possibilitou a minha mudança. A graça da cruz de Cristo que me alcançou me possibilitou mudar. Quando eu entendi esse amor e recebi esse amor, recebi, aceitei esse perdão, foi que mudou a minha vida. Então, quando nós não estendemos essa graça, né, por nossa lei ou julgamento próprio a alguém, a Bíblia diz que Jesus morreu à toa. Parou para pensar nisso? Quando você
deixa de falar dessa graça porque você julgou aquela pessoa e achou que ela não merece, que ela não tem direito àquilo. Ah, eu não vou pregar para esse não, porque esse é muito tal. Ah, imagina, nem vou falar de Jesus, vou perder meu tempo com essa pessoa. Ah, e aquele que serve a não sei o quê? Oh, e aquele que fala com não sei o quê? Eu vou falar de Jesus para essa pessoa? Não, você tem que falar. Porque quando você não fala, a Bíblia diz, olha, quando você não fala da minha graça, quando você não fala do meu amor, então o meu filho, Jesus, morreu à toa. Gálatas 2, 21, tá assim, ó. É Paulo de novo. Ele diz assim: não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Não importa a lei. Quando você quer condenar alguém por qualquer lei que seja, Jesus Cristo morreu debalde. Ou seja, Jesus Cristo morreu à toa. Ah, mas os 10 mandamentos, você quer condenar alguém? Você está dizendo que a morte de Cristo, a morte de Jesus, não é suficiente para perdoar aquela pessoa. Quando você diz não vou pregar para aquela pessoa porque ela é muito assim, você está dizendo que o amor de Cristo, que a morte de Cristo na cruz não é suficiente para transformar a vida daquela pessoa. Você está dizendo que Jesus morreu à toa porque ele não consegue te salvar. Lembra lá, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, está em pecado? É isso que está acontecendo aqui. Quem é você para julgar se a pessoa vai ser salva ou não? Se a pessoa merece ouvir ou não merece ouvir? Então Paulo diz, ele não aniquilo a graça de Deus de modo nenhum. Eu não aniquilo. Pode ser o grupo de WhatsApp mais endemoniado que for. Põe lá a mensagem. Ah, mas lá só tem fotos do sei o quê. Não tem problema. Põe a mensagem lá. Ah, mas aqueles não merecem ouvir. Não tem problema. Põe a mensagem lá. Não aniquile a graça do Senhor Jesus nunca na vida de ninguém. Mas eu odeio aquela pessoa. Põe a graça lá. Deus vai arrancar o ódio do teu coração e vai salvar aquela vida ainda. Eu não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Se a justiça é por aquilo que você pensa, pelo modo que você mede, pelo modo que você julga, pelo modo que você acusa, se a justiça é pelo modo que você pensa, então Jesus morreu à toa, inclusive para a sua vida. Isso é muito forte. Nós não podemos aniquilar a graça jamais, né? Então, você pode até não seguir leis mosaicas, mas se seguir a sua própria lei, já aniquilou, né? Agora, para saber mesmo se você crê nessa ressurreição de Cristo, né? Você precisa, né? Ou na verdade é obrigatório ter um ministério. E para ter esse ministério, queridos, não precisa de unção de diácono, de obreiro, né? Você precisa ter um ministério. Você tem um ministério. Mas para ter esse ministério, você não precisa de unção de diácono, de obreiro, de levita, de pastor, de apóstolo, nada. Você só precisa crer na ressurreição. E esse ministério é a única prova que você realmente crê na ressurreição de Cristo. Quando você realmente leva a salvação para alguém, essa é a única prova que você crê no ministério da ressurreição, no ministério da reconciliação. É quando você prega o evangelho. Quando você não prega o evangelho, você não está acreditando em nada. Mas quando você prega, quando você leva o evangelho, as boas novas, o amor, o perdão, a caridade, a liberdade para uma pessoa, quando você leva porque você crê. Sabe quando você aprende alguma coisa e começa a ensinar os outros, porque você crê naquilo? O ministério da reconciliação na sua vida é o mesmo. Ah, mas eu não sou obreiro, eu não sou diácono, não importa. Você é um cristão. Se você é um cristão, você tem que levar o ministério da reconciliação. E sabe onde está isso? 2 Coríntios 5, de 17 a 20. Sabe o que diz lá? 2 Coríntios 5, 17 a 20. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, está reconciliado, está em Cristo, nova criatura é. Tudo novo se fez na sua vida.
As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O ódio, a raiva, tudo aquilo passou. Tudo se fez novo na sua vida. Agora você ama, você perdoa, agora você quer ver as pessoas livres. E aí ele continua. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, ou por Jesus Cristo. Ou seja, você está reconciliado com Deus agora. Agora você não odeia mais, agora você ama. Agora você não acusa mais, agora você ensina. Agora você não julga mais, você perdoa. Essa reconciliação em Jesus Cristo. Lembra? Ele disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então, olha, continuando aqui, né? Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o teu ministério. Esse é o teu chamado. É o ministério da reconciliação. Esse é o teu chamado. Isto é, Deus estava em Cristo, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é muito linda. Essa passagem é muito linda. Você devia fazer um quadro e pôr na sua parede. Ou, sabe, bem em frente à sua cama, quando você acorda. Primeira coisa que você abre os olhos e tivesse a oportunidade de ler esse texto. Sabe, já pensou? Todo dia você acorda e você lê lá, tudo isso provém de Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo, né? Por Jesus Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação já é sobre a tua vida. Ide e pregai por todo mundo e fazer discípulos. O ministério da reconciliação é obra sua. Você tem que fazer. Deus colocou isso sobre você. Você não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, não precisa ser nada. Você tem que reconciliar as pessoas com Deus, levar reconciliação na vida das pessoas, restaurar casamentos, restaurar famílias, restaurar tantas coisas boas, levar felicidade às pessoas, liberdade às pessoas, o amor de Cristo às pessoas. E aí ele diz: olha, Deus estava em Cristo, ou seja, naquela imagem de Cristo, dos 4 evangelhos que eu disse, reconciliando a gente com Ele, o mundo todo, não imputando pecados, para de acusar, para de apontar. Ah, mas então, você mesmo disse os dos 10.000 apóstolos, eu mesmo disse. Mas que Deus possa reconciliar a vida desses 10.000 e eles fazerem uma obra gigantesca e maravilhosa. E a palavra da reconciliação que Ele colocou em nós. E aí Ele nos chama de embaixadores de Cristo. Agora nós temos o direito de levar essa palavra. Nós somos embaixadores, nós somos representantes de Cristo. Apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, essa graça nos supre, nos dá força e nos transforma em embaixadores. Então agora nós podemos falar de Jesus. E ele diz, é como se Deus por nós rogasse, ou como se Deus por nós orássemos. Ele está dizendo, eu oro também, que da parte de Cristo, vós reconcilieis com Deus e assuma esse ministério. Nós não fomos chamados para julgar, e muito menos para desistir. Somos chamados a reconciliar homens e mulheres com Deus. A palavra do perdão e da graça é muito mais forte e sempre será mais forte do que qualquer outra pregação. Pode demorar mais para dar frutos, mas quando der, não vai ser só um fruto, vai ser uma árvore frutífera, né? E uma árvore ainda mais frutífera, né? E que vocês terão em sua casa, em seu ministério, em suas vidas. Então, queridos, não parem, continuem a falar da graça, do perdão. Essa é a mensagem do Ministério da Reconciliação. Deus vai fazer coisas grandes através da vida dele, através da vida de você, né? Através da verdade dele, não da nossa verdade, mas da verdade dele. E o nosso testemunho será sempre um só. Romanos 5:20. Veio
porém a lei para que a ofensa abundasse. A lei foi só para, né, os 10 mandamentos é só para dizer quem nós somos. Quando nós olhamos para aqueles 10 pedidinhos, a gente não consegue cumprir. Então aquilo é só para revelar quem a gente é, os 10 mandamentos, né? Mas aí ele diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em todas as falhas que nós cometemos, a graça de Deus superabundou porque ela pagou os nossos pecados e nos transformou. E aí continua, em um homem onde abundou a morte e o ódio a Cristo, e cristãos, né, queridos? Superabundou o amor e o perdão aos pecadores. Que é Paulo, né? Paulo, isso é na minha vida e na vida de você também. Então, isso é o ministério da reconciliação, a qual todos nós somos chamados. E que esse chamado possa se cumprir na minha vida, se cumprir na sua vida. Esse é o desejo que eu tenho para todos nós hoje. Que nós possamos realmente ter esse chamado vivo nas nossas vidas e que nós possamos cumprir isso. Amém? Quero orar rapidamente. Hoje deu 1h15 também. Na verdade, 1h10, porque a gente fica 5 esperando. Mas 1h10 de bênção, de palavra de Deus, e eu creio que Deus vai fazer o melhor. Tá bom? Senhor Deus, que nós possamos cumprir esse chamado em nossas vidas. Que nós possamos ser realmente agentes da reconciliação. Quantos casais, quantos lares destruídos, quantas famílias separadas, pais e filhos, Senhor, irmãos que não se ajustam. Pai, que em nome de Jesus nós não possamos desistir jamais. Mas que o Senhor possa, Senhor Jesus, entrar nesses lares e superabundar a tua palavra, a tua graça nesses lugares e essas famílias serem todas transformadas por ti, Pai. Eu creio que o Senhor tem, Senhor Jesus, realmente um propósito para cada vida que ouviu e vai ouvir essa mensagem. Que eles possam assumir o chamado de ministros da reconciliação. E a partir de hoje não negarem mais ou não aniquilarem mais a sua graça, Senhor, mas levarem a tua graça, levarem a tua palavra, o teu amor para todas as famílias, para os seus entes queridos, para os seus amigos de profissão, para os seus amigos de universidade, de escola, para os seus vizinhos. Pai, que em nome de Jesus essa palavra possa gerar ministros reconciliadores, Senhor Jesus, Pai, em todos os lugares desse país, Senhor, que todos aqueles que abrirem, ouvirem essa mensagem, possam se atentar, Senhor, o quanto eles são chamados e importantes, Senhor Jesus, para Ti, e que eles assumam, Senhor Jesus, a responsabilidade do ministério da reconciliação, que nós possamos entender que esse é um chamado para todos os cristãos, todos aqueles que Te aceitaram como único e suficiente Salvador, têm hoje a responsabilidade de levar a reconciliação, Senhor, de levar o Teu amor, o Teu perdão, Senhor, para cada vida. Eu peço uma bênção especial para cada um. Se alguém com, Senhor Jesus, problema financeiro, abre as portas de emprego. Senhor, resolve os problemas da conta, da dívida, Senhor. Dá o escape, Senhor Jesus. Teus filhos querem pagar as suas contas. Dá trabalho, Senhor. Dá serviço, dá emprego, Senhor. Nós sabemos que o Senhor abençoa a obra das nossas mãos. Se há alguém enfermo, seja curado em nome de Jesus, pelo teu amor. Pai, mostra o teu poder agora dessa pessoa que está pedindo cura, Senhor. Que ela seja curada agora em nome de Jesus. Seja alcançado, Senhor Jesus, pelo teu poder, Senhor. Se há alguma, Senhor, animosidade, briga na família, nós repreendemos o espírito de confusão, Senhor, e declaramos a tua paz, essa paz que nós pregamos hoje, essa graça, Senhor Jesus, que nós pregamos hoje, seja nessas famílias agora, Senhor Jesus. Se há algum espírito mal atormentando, nós digamos, sai agora desta família, sai agora desta casa, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor Jesus invada este lar, invada este coração, e que essa luz que o Senhor disse, que acende nas nossas vidas e dissipa todas as trevas, seja acendida hoje nesses lares, hoje nessas casas. Pai, nós abençoamos a cada um que tem ouvido esta palavra, e declaramos o teu amor e a tua glória, e declaramos salvação, Senhor, na vida de todos, Pai, desde agora e para sempre. Eu quero te agradecer por tudo e por todos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos e declaramos mesmo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na